Bíblia diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Mais do que felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Queria que a igreja dissesse comigo: mais do que feliz quem lê e quem ouve as palavras da profecia e guarda as coisas que nela estão escritas. Na nossa tradução ali do telão diz: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Papai, nessa noite nós oramos para que o Espírito da profecia, o mesmo que trouxe revelação de Jesus a João, nos traga revelação nessa noite. Que nós recebamos não apenas no intelecto, mas principalmente no Espírito a palavra do Senhor hoje. Que a nossa alma seja vivificada, que o nosso corpo seja abençoado, que a nossa sorte seja restaurada e que o nome do Senhor, acima de tudo e de todos, seja glorificado. Oramos e cremos em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu não sei quantos aqui já leram o livro de Apocalipse. Apocalipse é um texto que as pessoas às vezes têm um certo receio de ler. Quando começa nos capítulos de 4, 5, 6 em diante, falar das criaturas, como do dragão, como da mulher, define a mulher como uma mulher muito estranha ao nosso cotidiano humano, define águias, define cavalos, define seres celestiais, fala dos anciãos, fala também daqueles que adoram os 4 seres viventes que têm olhos como leão, tem olhos como águia, tem aparências mistas em si mesmo. Então tem pessoas que quando pegam o livro do Apocalipse pensam assim: isso aqui é bem histórico, isso aqui é bem poético, isso aqui é um pouco complicado, eu não sei se é literal ou não é literal. Então, como eu não gosto muito de mexer com esse negócio de diabo nem de fim de mundo, deixa quieto isso para lá. Mas sabe, amados, Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse é uma carta escrita com muita paixão, é uma carta escrita com muito amor, e é uma carta escrita sem artifício humano algum. Primeiro porque a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Amém, igreja? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, já que a Bíblia é a palavra de Deus, Apocalipse ele vem direto do trono. E olha como é que começa esse livro: revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu. Presta atenção. O Pai revelou para o Filho, e o Filho decidiu se revelar a nós. Ele começa dizendo: tudo que eu vou falar é verdade, João. E João, eu quero que você anote. Eu testifico da palavra de Deus, disse João, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Quem estava vendo, pastora? Jesus. Jesus já ressurreto, Jesus já glorificado, Jesus já reinando com o Pai. O Pai descortina para o Filho, queridos, o que há de vir. E diz: filho, revela aos teus, revela a tua noiva, revela a tua igreja, revela aos teus queridos, filho, como será o fim, como vai acontecer. Revela para a igreja como é que a igreja deve agir na terra e também como ela não deve agir. Tem 2 tipos de conselhos aqui. O Senhor diz como a igreja deve fazer
e como ela não deve fazer. O Senhor diz: olha, minha igreja amada, eu amo isso em você, mas isso aqui está errado na tua vida. Quando o Senhor começa a escrever para as 7 igrejas, Ele traz orientações muito claras para o seu povo. Eu quero dizer hoje à noite que Apocalipse é profecia. Tem alguém nessa igreja que ama receber palavra da parte de Deus? Apocalipse é profecia. Ah, como eu gosto quando eu estou numa reunião de oração, ou até quando eu não estou numa reunião de oração, e Deus começa a falar de uma maneira poderosa. E tem hora que Deus fala através das línguas. Assim diz o Senhor nessa hora, filho meu. Essa noite sonhei contigo, Mateus. Já contei até para tua mãe, viu? Deus dando uma palavra de onde que é um tempo de... Depois eu vou te contar. Bênção demais, viu? Deus vai te guiar toda a verdade. Sonhei com Mateus essa noite. Estava lá, nem estava lembrando do meu filho Mateus e sonhei. Tá vendo como é que é? Pastora não descansa nem dormindo, meu filho. Fica sonhando com ovelha, né? Para poder dar palavra para as ovelhas. E olha só. E aí quando Deus cantará baixaia, desde que te digo, meu filho, assim diz o Senhor, filho, vai àquele lugar e eu estarei contigo, e aquela porta que tu queres entrar eu abrirei. Quem se alegra com a palavra de Deus, com a voz de Deus? Olha, quando você levantou tua mão agora, Deus viu se tem prazer no teu coração. Irmãos, quer ver uma voz que me emociona? Do meu marido. Tem hora que ele está na rua, não é nada, ele vai dizer nada, vai mandar eu pagar uma conta. Mas quando ele fala, Janinha, eu sinto aquela emoção. Outra voz que me emociona, meus filhos. Meu filho está fora tem 4 dias. Eu sei que a mulher dele está com saudade, né, minha norinha? Mas eu estou mais. Estou nada. Ela que está mais. Todo dia, Nath, ele ligou minha sogra. Tá tudo bem? Tá. Aí eu ligo, olha como é que mãe manda mensagem para filho. Ô menino, por que você não está me mandando notícia? Menino, você me respeita, eu sou tua mãe. Eu estou orando de noite por ti. Aí ele, mãe, mas eu estou falando toda hora com meu pai, mas teu pai não sou eu. A mãe cria, a mãe carrega, a mãe ora, a mãe jejua, a mãe intercede. Aí o menino liga para o pai. E aí, emociona quando um filho fala com você. Quando você ouve assim, mamãe, derrete toda. E quando é neto, então? Agora Levi está na fase de minha vovó. Não é só vovó, agora é minha, né, Nath? Minha vovó, eu vou para a casa da minha vovó. Aí, minha irmã, pode pedir até a terra que eu dou. Agora, que peso que tem a palavra da voz de Deus no teu coração. O que você sente quando Deus fala? Como é que você reage quando Deus fala? Como é que você almeja ouvir essa voz? Você vem para a igreja no domingo como? Tomara que o culto ande rápido, tomara que seja tudo bom, tomara que as coisas aconteçam certo, tomara que o som não esteja alto, tomara que a comida seja boa depois do culto. Você tem que vir aqui dizendo, Deus, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo, quando irei me verei diante do Senhor. A voz do Senhor, igreja, é como voz das muitas águas. E Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Uma profecia cheia de coragem, uma profecia cheia de verdade, uma profecia cheia de amor. E atenção, uma profecia carregada de promessa. Quem lê essa palavra, quem ouvir essa palavra, quem guardar essa palavra, vai ser feliz, diz o Senhor. Nossa, pastor, eu sou crente há 30 anos, nunca vi isso. Eu li Apocalipse algumas poucas vezes, eu até pulei. Será que você agia assim? Irmão, se você soubesse de fato o que Deus é capaz de fazer e de te revelar, será que você não leria mais as palavras dessa profecia? Será que você não seria mais apaixonado? Será que você não pegaria Apocalipse assim, junto com o resto da Bíblia toda, mas hoje de um modo especial eu falo dessa revelação e diria, amado, revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para Ele, para mostrar aos seus servos as coisas que vão acontecer.
Ele enviou por intermédio do seu anjo. Ele mandou uma notificação para João. João atestou a palavra. Ele viu o testemunho de Jesus. E são felizes, Pai, os que leem, os que ouvem as palavras da profecia e os que guardam. Sabe por quê? Porque o tempo está próximo. Ah, pastor, sabe? Desde que eu sou pequeno que eu ouço que Jesus vai voltar. Quem aqui desde que é pequeno ouve que Jesus vai voltar? Levanta a mão, deixa eu ver, os crentes antigos dessa igreja. Muita gente. Mas queridos, quando a Bíblia diz o tempo está próximo, ela diz o tempo está próximo. E o meu próximo não é o próximo de Deus. Porque eu não tenho controle sobre o tempo e nem você, mas Ele tem. Quando o Senhor está dizendo, pastor Dodô, olha, fica atento porque o tempo está próximo, Ele está dizendo assim, tua vida tem que ser uma vida de vigilância. Diz para quem está do seu lado, tua vida tem que ser de vigilância. Fala para essa pessoa. Tua vida tem que ser uma vida de vigilância. E deixa eu te dizer uma coisa como sua pastora nessa noite. Escuta, igreja, aqui mesmo, em todo o livro do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22... a Bíblia diz assim, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Todos nós temos ouvidos aqui, mas eu quero determinar em nome de Jesus, que entraremos num tempo espiritual, onde os nossos ouvidos espirituais estarão abertos. Você recebe essa palavra na tua vida? Eu digo em nome de Jesus, começa a ouvir o Espírito falando com a igreja. Igreja Batista Filadélfia de Taguatinga, começa a ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Quem recebe a voz de Deus tem que viver debaixo dessa revelação e dessa unção. E sabe, queridos, é chegado um tempo em que Deus nos quer dar experiências pessoais e a graça de vivermos sobre essa revelação. Nós não podemos, nós nem devemos viver um evangelho religioso, pregado e vivido com rituais. Que tipo de evangelho você vive? O evangelho que as pessoas contam? O evangelho que as pessoas testemunham? O evangelho que as pessoas te impõem? Um evangelho por imitação? Quando eu estou ministrando aqui na frente, que eu digo, quantos recebem essa palavra? Eu não estou simplesmente induzindo você a um movimento. Eu estou te dando a oportunidade de ir respondendo junto comigo ao que o Espírito está dizendo à igreja. Eu estou dizendo para você, toma uma atitude espiritual, mas jamais nós podemos viver um evangelho de imposições e nem de imitações. Esses dias, olha que caso que a sua pastora ouviu. Eu recebi uma pessoa. E ela disse, pastora, eu quero viver uma vida diferente. Eu quero ter uma vida íntima com Jesus. Porque da religião de onde eu vim, olha a situação que aquela mulher passou. Ela foi a um templo. E no templo dessa determinada religião, faziam-se confissões a pessoas. E ela guardou pacientemente a voz dela. A vez dela. E quando ela chegou na sua própria vez, ela começou a confessar os seus pecados. Mas a cortina que a separava do religioso que a ouvia estava entreaberta. E a curiosidade foi grande. Então, enquanto ela confessava os seus pecados, se sentindo a pior mulher da terra, a pessoa mais esmagada, constrangida, ansiosa por uma palavra de reconciliação com Deus, ela percebe que enquanto aquele religioso lhe escuta, mexe no seu tablet. Ouvindo ela dizer, eu pequei fulano, que eu não vou dizer quem é, mas vocês sabem. E ele, e passando a tecla do tablet. Eu pequei, eu estou desesperada, eu olhei pornografia. E ela disse que na tela dele também tinham imagens. Você está conseguindo entender o que é viver uma religião? Você consegue entender que o favor de Deus
não está limitado a pessoas, mas Deus te chama para viver um evangelho vivo, aonde o seu acesso a Deus é por Jesus e só nele. E o véu que estava rasgado que estava inteiro agora foi rasgado, e o caminho foi aberto, e você tem liberdade. Se você crê em Jesus Cristo, dê a Ele a sua glória. Eu peço perdão, me diz o que eu faço. A mulher tinha olhado pornografia e o religioso também estava olhando. Ele estava tão interessado no pecado dela que ele estava atualizando o feed dele. E quando termina ele diz: reza tantas preces, paga tantas coisas, faz tantos rituais, e Deus vai te ouvir. Isso é uma religião. Deus está te chamando para viver a fé. E uma fé vivida debaixo de revelação, igreja. Uma fé onde quando você diz: Senhor Deus, eu vou confessar o meu pecado. Enquanto você fala com Ele, o Deus dos céus te olha com compaixão e amor. Lembrando-se do precioso sacrifício do seu Filho amado e do sangue vertido na cruz do Calvário. Deus é poderoso e no seu poder e grandeza nos leva a sério e nos ama. Ele nos chama para um relacionamento pessoal. Você não pode ler Apocalipse como quem lê um livro de direito. Você não pode ler Apocalipse como quem lê um livro de receita. Você não pode ler um livro de Apocalipse como quem lê química, física ou biologia. Você tem que ler isso aqui e ver Jesus revelado na tua vida cada dia. São felizes os que leem. São felizes os que ouvem. São felizes os que guardam. Ai, pastora, minha vida está tão mediana. Minha vida está tão devagar, quase parando. Vai ler Apocalipse e pedir revelação de Deus para ser feliz. Você vai ser feliz quando você ouvir. Você vai ser feliz quando você ler. Você vai ser feliz quando você guardar. Você vai ser feliz quando você viver com Deus o que é o evangelho de revelação do pai para o filho, do filho para a noiva. É lindo demais, não é? Porque ele podia ter escolhido qualquer tipo de relacionamento conosco, ele escolheu esse. O noivo e a noiva. Sabe o que diz aqui? O Espírito e a noiva dizem... Quero que a igreja diga mais forte: o Espírito e a noiva dizem: vem. Sabe o que está falando? Proximidade. Capítulo 20, ele diz: eu estou à porta e eu estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou cear com ele. Ele vai cear comigo. Ele está dizendo: olha, chega para mim, porque eu estou chegando para você. Eu me lembro que há uns 3 anos atrás eu vivi uma das experiências mais lindas da minha fé. Tinha uma pergunta que eu fazia para Deus, praticamente todas as vezes que eu orava. Eu não sei se você tem perguntas, eu tenho muitas. E eu dizia: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Pai, pastora, mas a gente aprende que não pode perguntar por quê. Irmão, Deus é meu, eu pergunto o que eu quero. Pessoal cheio de ritual. Porque com Deus não pode falar assim, não pode falar assado. Você não pode, o outro que quer falar, fale. Cada pai lida com seu filho do jeito que quer. Cada filho com o pai é de um jeito. E aí você vai querer viver um evangelho de caixinha? Não vive não, sai daí, deixa Deus te trazer para a liberdade para a qual Ele te chamou. E eu vivia: por quê, meu pai? Por quê, meu pai? Eu sou uma filha meio insistente, irmãos. E o meu pai da terra, o meu pai que hoje está morando com Jesus, ele conversava muito comigo. Ele amava me olhar nos olhos. Meu pai era aquele homem que quando eu chegava em casa assim, tarde da noite, ele estava acordado. Ué, pai, o senhor está acordado? Eu estou, para você me contar como foi. Como foi teu evento? Como foi teu dia? Como foi aquela apresentação? Como foi lá naquela festa? Como foi? Esse foi o homem que me criou. Ele me ensinou a conversar.
Ele falava, fala, quando você fala, você está livre, filha. Põe para fora, diz o que você quer dizer, pergunta o que você quer. Até hoje eu sou tão aberta, hoje a Suzana falou para mim, mãe, a sua espontaneidade, mãe, é impressionante. É mesmo, irmão, eu sou capaz de coisas que você nem acredita. E eu falava, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E levei esse porquê por muitos anos. Orando, lendo a palavra, esperando Ele me responder. E tinha essa pergunta no meu peito, tinha essa pergunta no meu coração. E um dia eu fui para um encontro lá com a pastora Devi Tairos. Ela fez uma reunião e convidou algumas mulheres aqui do Brasil. Foi aqui mesmo, na cidade de Belo Horizonte. E com aquela unção tão grande que aquela mulher tem. Uma vida que ela vive, um evangelho tão liberto que eu admiro. Ela vive o verdadeiro evangelho sem rituais, mas com muita santidade. E aí, no dia que a gente estava encerrando para todo mundo se abraçar e vir embora, ela disse, então, gente, nessa última manhã nossa aqui, pastoras, mulheres que amam Jesus, nós vamos encerrar com uma meditação adorando na palavra. Aí eu falei, que bênção, que lindo, deixa eu ver como é que é isso. Ela disse, peguem a Bíblia e abram em Apocalipse, capítulo tal, e deu o capítulo e deu os versículos. Bom, vocês são 30 e poucas mulheres, cada uma vai ler um versículo, uma após a outra. Fechem os olhos, todas. Fechem os olhos e comecem a ler. Fique aberto os seus olhos só quando você for ler seu versículo. Quando você vê que a mulher da sua direita leu, aí você abre os seus olhos e lê o seu também. Uma após a outra. Hoje vamos adorar o Senhor na palavra. E logo depois que a gente lê esses 30 e poucos versículos, dobra seu joelho e fala com teu Deus e adora teu Deus por quem Ele é. Foi o que ela disse, ela não pregou, ela não ensinou estratégias para mulheres, ela só nos orientou a fazer isso. E foi engraçado porque o texto que caiu para mim era um texto assim bem diferenciado. Ele era um texto de adoração, mas ele não tinha assim uma palavra muito clara. Ele só dizia mesmo sobre a grandeza de Deus. Então, por exemplo, como se eu tivesse aberto aqui e lesse esse versículo 12 do 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar. O diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, mas sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o versículo que eu li não me disse muita coisa. Mas eu estava ali debaixo do espírito de revelação. Apocalipse é uma profecia de revelação. Quando todas aquelas mulheres terminaram de ler, e uma após a outra foi dobrando seu joelho, quem estava aqui do meu lado era a pastora Ilma. Quando nós dobramos os nossos joelhos, que eu coloquei minha mão no estofado da cadeira para orar, Deus, audivelmente, como eu estou falando com você aqui hoje à noite, disse no meu ouvido qual era a resposta da pergunta que eu tinha feito por mais de 10 anos. Se você crê que Deus fala, aplauda ao Senhor comigo nessa noite. Eu fiquei tão impressionada que eu comecei a chorar. E aí acho que as pessoas pensaram, nossa, o que será que a Laudijane entendeu do versículo dela? Não tinha nada a ver com o versículo que eu tinha lido. Tinha a ver com o Espírito que repousava sobre mim. Tinha a ver com a manifestação da revelação contida no livro. Pastor Derossi, o senhor consegue entender o que eu estou dizendo? Já não estava mais no nível do intelecto. Abriram-se as portas espirituais, os ouvidos espirituais ouvem, a mente se conecta com Deus, Deus diz o que Ele quer dizer, e você também pode falar porque Ele está ali para te ouvir. É revelação. Quando Jesus virou para Pedro e disse assim, como se eu perguntasse para você, querido, como você se chama? Tiago, quem tu dizes que eu sou? Talvez o Tiago olhasse assim, ixi, pastor Laudijane. Jesus olhou para Pedro e disse assim, Pedro, quem dizem que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Sabe o que Jesus responde para ele, igreja? Pedro, não foi carne e nem foi sangue que te revelou,
Mas quem te disse quem eu sou foi o meu Espírito. Nessa noite eu quero dizer, Deus está chamando uma igreja que anda com Ele e que ouve a sua voz e que vai ouvir o Senhor dizer para você: filha, filho, não foi carne, nem foi sangue quem te revelou aquilo que tu tanto me pedes, me buscas e queres na tua vida. Pelo Espírito da revelação, o Senhor vai te dar, aleluia. Quando nós acreditamos, nós passamos a viver num outro nível espiritual. Irmãos, sejam muito sinceros comigo aqui hoje à noite. Você consegue perceber, você é um homem de Deus, você é uma mulher inteligente. Eu agora nem estou falando de coisas espirituais, eu estou falando de gente inteligente. Eu estou falando de crente que Deus deu racionalidade. Você consegue perceber que tem gente que vive com Deus numa outra dimensão? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Por quê? Porque tem gente andando aqui, ó, na superfície, arrastando os pés no solo do chão. E tem gente caminhando com Jesus do Apocalipse, vivendo no espírito da profecia, na revelação, mergulhado no amor, daquele que está na porta batendo, e você diz assim: eu vou abrir a porta, né, irmã Terezinha? Igual a senhora, irmã Terezinha, a senhora é uma mulher que tem revelação. Tem revelação. Quantas vezes Deus te usou para me dar palavras? Não é verdade? A senhora abriu a sua boca e disse: pastora, eu vou te contar um caso. E quando ela me contava o caso, o Espírito Santo me dizia assim: tá vendo? Isso sou eu falando na boca da minha filha. Sabe por quê? Porque Deus não elege raça. Porque Deus não elege filhos preferidos. Porque Deus está chamando o coração de adoradores para virem ao seu altar. Porque Deus está chamando a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa noite. Apocalipse é um livro profético do Novo Testamento. É impressionante, porque quem estuda a Bíblia sabe que no Velho Testamento tem muito profeta. Eu vou apertar a gente aqui hoje à noite, vamos ver. Vamos ver quem eu vou apertar. Renner, fica de pé. Professor da Escola Bíblica Dominical. Cita 4 profetas do Velho Testamento para sua pastora: Abacuque, Isaías, Jeremias e Malaquias, e Zacarias, e Amós, e Naum, e Miqueias, e quem? Ezequiel. Vamos lá, quem mais? Daniel, muito bem, inglês. Um aplauso para o professor Renner, que passou no aperto aqui, né? Isso aí, meu filho. Como chamam os profetas do Novo Testamento? Amém. Nos dias de hoje, estou aqui, eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Apocalipse é o registro da profecia do grande eu sou. Daniel já não estava lá. Miqueias também não. Isaías já tinha terminado seu ministério nessas alturas aqui. O profeta, diz a Bíblia. Jesus, o profeta. Tem credibilidade, queridos, essa profecia? Quem diz amém? Jesus, o profeta. Apocalipse é um livro de profecia. Tem gente ligando para disque oração. Não liga não. Ajoelha no teu quarto e abre Apocalipse. E diz: Senhor, o Espírito da revelação que a pastora Laudiane pregou lá na igreja, manifesta ele aqui na minha casa. Recebe essa palavra e vai acontecer contigo. Sabe como é que eu leio Bíblia? Eu digo assim: Deus, me dá Jesus. Me dá Jesus. Me revela, Senhor, a palavra. Senhor, me dá dinheiro. Me dá dinheiro é uma oração muito pobre. Jesus, manda teus anjos. Ele já disse que vai mandar. Os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem
e os livra. Senhor, o que eu vou comer? O que eu vou vestir? E Ele te diz, não ande ansioso por coisa alguma. Para de ficar pedindo e repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. Eu não te ensinei, meu filho, minha filhinha amada. Eu não te ensinei essa reza. Eu não te criei para viver nesse tipo de cárcere. Nesse evangelho pequenininho, que não é o meu evangelho, diz o Senhor. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é um evangelho renovado todo dia. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é um evangelho profético, é um evangelho de poder. A Bíblia diz que o evangelho não é de palavras, igreja, o evangelho é de poder. A Bíblia diz também que o Senhor mesmo, Ele nos revelará e nos guiará pelo seu Espírito à vontade dEle. Apocalipse é um livro de advertências. Apocalipse é um livro de consolação. Nesse texto que nós não continuamos hoje, João começa a falar com as 7 igrejas. E ele fala, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Sabe, ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E aí João diz, pelo Espírito do Senhor, a Ele a glória. Coloca para nós aí o versículo 6, querido, do capítulo 1, por favor. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E o versículo 7 diz, o Senhor nos revelando, eis que eu venho com as nuvens, e todo olho verá, até quantos me transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aí João escreve e diz, certamente, amém. E Jesus diz, igreja, eu sou o alfa, eu sou o ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Glória a Jesus de Nazaré. João começa a narrar. Viu, João? João Hertel. O João da Bíblia começa a narrar a visão do Cristo glorificado. Eu vejo a igreja de hoje seguindo o Cristo crucificado. Tem gente na casa do Senhor seguindo o Cristo de Belém. Ó pequeno menino de Belém, nos braços de Maria ele vem. Aquela criança indefesa não é o meu Salvador. Ali foi uma etapa do que ele viveu pela minha vida e pela tua vida. Tem gente adorando o menininho de Belém. Oh, nenenzinho bonitinho. Tem gente adorando o Jesus da barbona, dos olhinhos azuis, da carinha de gente boa, que provavelmente não tinha nada a ver com ele. Ele era judeu. Provavelmente sua pele era morena. Provavelmente ele tinha uma aparência feia. Como a senhora sabe, pastor, a Bíblia diz, ele era homem de dores. Olhávamos e dizíamos, cadê a aparência desse rei? Ele não tem aparência. Não tinha nada para se desejar, diz o profeta Isaías. Homem de dores, homem que sabe o que é padecer, provavelmente marcado pelo sol. Provavelmente marcado pelas intempéries da vida aqui na terra. Provavelmente você olharia para ele e diria assim, Tem gente adorando o Jesus no crucifixo. A tanguinha de tecido rasgado. A impressão de pleno sacrilégio, não é sacrifício. O sacrifício, ele traz uma grandeza. O sacrilégio, uma impressão de ritual. Tem gente seguindo ele.
Eu acho melhor, se eu quero crescer na vida, eu acho melhor estudar. Porque se eu ficar olhando para esse Jesus crucificado aqui na cruz, não vai estudar não para ver se tu passa nesse concurso. Não vai estudar não para ver se cai 10 mil na tua conta. E você começa a ganhar o salário dos teus sonhos. Não vai trabalhar não. Esse negócio de ir para a igreja domingo de manhã, domingo de noite. Quarta-feira no discipulado, terça-feira na rede, segunda-feira no Entre Amigos. Culto de oração com a pastora Rosa na quinta. E é uma tal de torre de oração que está rolando agora no WhatsApp. Que está uma maravilha, ô glória. Esse negócio, para que é isso, menina? Eu vou viver minha vida. Essa coisinha fina assim, pendurada nessa cruz de prata. É bonito, mas não está funcionando para mim não. Porque não é Jesus. Não funciona e nem vai funcionar, porque você não está seguindo a pessoa certa. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quero te dar uma notícia hoje à noite. Jesus está sentado no alto e sublime trono, ressuscitado entre os mortos, reinando em glória. E chamando para si a sua noiva. Vem, amada minha. E ela vem como um exército com bandeiras. E eu me deitarei com ela no leito de amores. E ela me conhecerá. E eu lhe conhecerei. Eu tirarei dela todo o pecado. Ainda que a sua iniquidade seja pegada no seu corpo. Ainda que o seu pecado seja vermelho como a escarlate. Eu a purificarei. E a farei santa, limpa como a mais pura neve, diz o Senhor. Eu recebo essa unção sobre a minha vida. Receba sobre a sua vida. Glorifique a Deus nessa noite. Glorifique a Deus nessa noite. Nós servimos a Jesus Cristo vivo. Xarabacamanassúria. Eu pensava, eu estou pregando com autoridade, sabe por quê? Porque eu escapei da religião. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, não faz muito tempo, eu não gostava de ler Apocalipse. Eu vou andar rápido nesse livro aqui. O trem mais esquisito. O dragão vai pegar a mulher. E a mulher vai ser levada pela besta. E também tem um livro. E o livro está selado. E ninguém foi achado digno de abrir o livro e de tirar os selos. Mas vem ele, o cordeiro, na sua coxa está escrito fiel. E na minha mente eu conseguia ver as cenas dos filmes O Senhor dos Anéis, que eu nunca nem assisti, mas que eu já vi as cenas. Eu detesto esses filmes de ficção, assim, dessas coisas. Mas eu vi. Teve um que eu assisti um tempo. Eu não lembro o nome dele, mas tinha uns gnomos, umas coisas. De um menino, Suzaninha. Não. Ele era filho de um deus. Jackson e os Raios? Jackson e os Raios não é da minha época. Nasci depois do Jackson e os Raios. Percy Jackson, é esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Eu assisti esse, eu achei ridículo aqueles negócios, aqueles dragão. Falei, mas lembra um pouquinho o Apocalipse. Acho que esse povo lê Apocalipse, não entende nada. Aí quer ganhar dinheiro em Hollywood, faz os filmes. Você já viu que esses filmes todos, eles têm esse lance? Tipo meio apocalíptico mesmo? Mas sem revelação. Só na letra. Eles só interpretam aquilo que está aqui escrito. Mas eu também fazia isso. Eu chegava e falava, ixi, isso aqui é negócio complicado, menino. Esse negócio de ladrão. Vem como ladrão. E esses flagelos tudo aqui. Deixa eu pular isso rápido. Deixa eu chegar logo no júbilo do céu. Eu gostava de ler a parte que Satanás é preso. Depois do capítulo 20, Satanás é preso. Eu achava bom. Ele mesmo está preso, essa coisa ruim.
Ele vai ser preso por 1000 anos. É pouco. Mas depois ele vai ser colocado no lago de fogo e enxofre, enquanto nós vamos reinar em glória com o nosso Jesus. Irmão, quem tem raiva das obras de Satanás, diga: Satanás, o Senhor te repreenda. Eu odeio as obras de Satanás. O Senhor quer que a igreja tenha total repulsa pelas obras de Satanás. Satanás vai ser julgado. E depois no capítulo 21, e eu quero terminar essa palavra de hoje com esse texto. Capítulo 21 diz: eu vi um novo céu e eu vi uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E então eu ouvi uma grande voz vinda do trono, verso 3 do 21. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Escuta isso, meu amado, minha querida. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Escuta, igreja, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Todas as primeiras coisas já terão passado. Disse ainda o Senhor: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: João, escreve, porque estas palavras são fiéis e são verdadeiras. E disse ainda: tudo está feito. Queria que a igreja dissesse com muita fé: tudo está feito. Mais fé ainda: tudo está feito. Quem tem algo que quer ver Deus completar uma obra? Levanta a mão bem alto. Levanta essa mão e diga assim: Deus, sobre essa revelação, eu me aproprio e digo, agora respire e diz com autoridade: tudo está feito. Vamos juntos? Tudo está feito, diz o Senhor. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, vou dar água de graça, da fonte da água da vida. O vencedor vai herdar todas essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Mas os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que vai caber a eles é no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E no capítulo 22, coloca no telão para a gente, por favor. A partir do versículo 10. Então o anjo, a partir do 10, querido, 22, 10. Então me disse: não sela ainda as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. O injusto continue fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, mas o justo continue a praticar a justiça, e o santo continue a se santificar. Quantos santos estão se santificando? E eis que venho sem demora, verso 12, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestiduras, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas suas portas. Fora vão ficar os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz
e a geração de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Verso 17, o Espírito e a noiva dizem vem. Eu queria que a igreja olhasse para o telão e lesse comigo esse verso agora. O Espírito e a noiva dizem vem. E todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Fique de pé no seu lugar nessa noite. Para terminar, versos 18 a 21. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Dá um toquezinho com muito respeito na pessoa que está do seu lado e fala assim, presta muita atenção agora. Se alguém fizer acréscimo a essa profecia, Deus vai acrescentar as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras dessa profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas, diz assim, é Jesus quem está falando? Certamente, venham sem demora. João responde, amém. Vem, Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. E a igreja diga amém essa palavra. Feche os seus olhos nessa noite. Feliz quem lê, feliz quem ouve, feliz quem guarda, feliz quem crê, feliz quem pratica. Feliz quem vive debaixo de um verdadeiro evangelho, de uma unção que quebra o jugo, que não tem nada a ver com religião de crente, mas tem a ver com verdadeiro evangelho de conhecimento, de intimidade. Quem se coloca debaixo dessa graça. Haramana suri cantarabalai. Harabaxerere ba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  xerere cantarababai. Depois de ouvir essa palavra, eu quero perguntar se você pode abrir a sua boca para adorar. Não imite a minha adoração. Você não vive um evangelho de imitações. Você vive um evangelho de essência. Se eu tenho que te dizer o que dizer, então não diga. Mas se há dentro de você o Espírito do Senhor, e se Ele se move, abra a sua boca e o adore nessa noite. Arabaxera manai, aralava surianda ramanai. Oh,